Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e nesse vídeo você vai aprender uma regra utilizada por Warren Buffett que te ajudará muito a focar no que realmente importa. Então se curtiu a ideia já deixa seu like e vamos lá. Warren Buffett é hoje o investidor mais bem-sucedido do mundo, mas isso não é de hoje. Ele já vem tendo retornos recordes sobre seus investimentos há muitas décadas. E um dos motivos que o possibilitou chegar nessa posição é sua habilidade de pensar a longo prazo. Mas ele não passa todo o seu tempo pensando apenas nas melhores estratégias de investimento. Ele também passa um bom tempo pensando em como ajudar a vida de outras pessoas. Isso poderá ser visto na pequena história a seguir que fora contada por um de seus funcionários. A história diz que um certo dia, o Warren Buffett se aproximou de seu piloto chamado Mike, e ao se dar conta de que Mike já havia trabalhado para ele por 10 anos, resolveu se colocar à disposição de saber quais eram os objetivos com relação à carreira do piloto e como poderia ajudar a alcançá-los. Dessa forma, o Buffett orientou que o Mike fizesse um simples exercício, no qual mudaria a maneira como ele via suas prioridades para sempre. O exercício se tratava de sua regra 5-25. O primeiro passo desse exercício era listar 25 coisas que Mike queria alcançar em um futuro próximo. O segundo passo era Mike classificar essas 25 coisas em ordem de importância e circular as 5 primeiras da lista. Mike percebeu que priorizar seus objetivos era sem dúvida muito mais desafiador do que simplesmente listá-los em uma ordem aleatória, mas ele conseguiu. Porém, quando ele achava que a parte mais difícil do exercício já tinha passado, Mike é surpreendido com uma nova pergunta de Buffett. O que você acha que vai fazer com os 20 itens restantes na lista? Mike responde: bem, sei que os 5 primeiros itens serão meu foco principal, mas os outros 20 terão uma atenção secundária. Apesar de não serem tão urgentes, eles ainda são importantes. Então darei um jeito de trabalhar em cima deles de forma intercalada enquanto vou alcançando os 5 itens principais. Nesse ponto, a postura de Warren Buffett muda um pouco e ele responde de forma severa: não, sua suposição está errada. Tudo o que você não circulou foi automaticamente transferido para uma lista a se evitar a todo custo. Não importa o que estiver escrito aí, esses 20 itens restantes não podem receber sua atenção até que já tenha alcançado os 5 primeiros. Mike ficou pasmo, ele definitivamente não estava esperando por isso. A importância do foco seletivo. A competição pela nossa atenção e a quantidade de escolhas que precisamos fazer nunca foi tão grande. E é muito improvável que elas diminuam com o tempo. Pelo contrário, a tendência é que elas aumentem cada vez mais à medida em que evoluirmos em nossa vida. Essa é uma das principais razões do porquê a grande maioria das pessoas nunca vão colher os frutos de uma vida bem-sucedida. Cada vez que colocamos as nossas ações em uma nova direção, prolongamos ainda mais o atingimento das coisas que mais importam para nós. Por outro lado, suas chances de atingir o sucesso aumentam muito quando você direciona seu foco de forma individual. Mesmo que você tenha 5 objetivos principais, assim como Mike, cada um deve ser trabalhado individualmente. Você precisa praticar muitas horas a fim de ficar realmente bom em algo antes de dar o próximo passo. Muita gente, quando começa algo e ainda se encontra no nível 1, perde tempo demais se preocupando com o que fazer no nível 5. Elas ainda não aprenderam o básico e nem passaram de fase, mas ocupam um espaço importante de sua mente com coisas que só vão servir para dispersar seu foco naquele momento. Apesar da regra 5-25 ter sido usada com relação aos objetivos de carreira, ela com certeza pode ser utilizada com muita eficácia em todas as áreas da vida, como na saúde, nos relacionamentos e intelectualidade. Afinal, você provavelmente deve ter uma lista de desejos na cabeça com relação a cada área dessa. Só o que precisa fazer é anotá-las e priorizá-las. Muita gente pode pensar que seguir essa regra significa levar uma vida chata e inflexível demais, mas isso não é verdade. O único requisito da regra é que você alcance o top 5 da sua lista primeiro, antes de tomar qualquer ação com relação ao item 6 ou 7 da lista. Pense sobre as coisas que você gostaria de fazer ou ter. Talvez você queira aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, começar um próprio negócio ou viajar o mundo, mas na maioria das vezes, todos esses desejos ficam apenas na cabeça e nem sequer são colocados em prática. Isso é um sinal de que essas coisas não são realmente importantes, portanto não ocupam uma alta prioridade em nossa lista de afazeres e não nos motivam o suficiente para tomarmos uma atitude. Todo mundo tem uma lista de prioridades na cabeça, talvez você não saiba,
mas pense nas coisas que você não abre mão de jeito nenhum no seu dia a dia, que irá começar a perceber isso. Talvez fazer exercícios físicos, como correr na esteira ou levantar pesos, não estejam nem em 10º lugar na sua lista de prioridades. Mas se você vai ao médico com problemas cardíacos e ele te alerta que se não se exercitar, poderá ter um risco de infarto ou algo do tipo, eu tenho certeza que os exercícios passarão a encabeçar o top 5 da sua lista de prioridades. É como diz o princípio de Pareto, também conhecido como princípio 80-20, no qual diz que 20% dos esforços trazem 80% dos resultados. No nosso exemplo, tudo que você colocar no top 5 de prioridade trarão os maiores resultados de imediato na sua vida. Faça mais daquilo que importa. Tempo e atenção são 2 recursos extremamente limitados, então não desperdice-os com coisas sem tanta importância. Sempre haverá mais coisas para fazer do que tempo sobrando. Se você não priorizar, fará um pouco de tudo, o que em outras palavras também significa que acabará fazendo muito de nada. Eu sei que priorizar também requer abrir mão de outras coisas a curto prazo, mas tenha em mente que isso será melhor. Você não estará perdendo nada, mas sim ganhando muito tempo, por mais que a princípio não pareça. Crie o hábito de eliminar mais coisas do que acrescenta, assim restará apenas aquilo que de fato mais importa. Um forte abraço e até a próxima.